adolescentes, bom dia! É muito bom estar dando aula para vocês, porque eu amo cada um de vocês. Bom, para a nossa aula começar, eu quero que vocês estiquem o braço de vocês bem mesmo. Coloca a mão lá no chão, sabe por quê? Porque eu também sinto sono de manhã e eu sei, que você, acabou de acordar. Então levanta, estica o braço bem, toma um café se você gosta para você prestar bastante atenção. Pega seu lápis, pega sua caneta, seu giz de cera, sua canetinha, o que você quiser. Pega sua revista, pega papel, porque nós vamos estudar agora a Palavra de Deus. Vamos orar para começar a nossa tão esperada aula da EBD? Vamos lá. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos pré-adolescentes que está me ouvindo nesse momento, Senhor. Abençoa a vida deles, fala com eles por meio da Tua palavra nesse momento. Senhor, que o Senhor venha nos dar capacidade para entender e aplicar a palavra, Senhor, e que ela venha transformar o nosso coração. É o que eu te peço, Senhor Deus, nos abençoe em tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, perceberam que nós estamos com um cenário diferente, né? Esses livros aqui vieram lá da biblioteca e todos eles vocês podem ler. Depois me procura, me pergunta o livro que você pode ler, que eu vou lá e pego para você, tá bom? Bom, para começar a nossa aula, nós vamos abrir a nossa Bíblia na página 138. Vamos lá? Pega a Bíblia de vocês aí. Bíblia, página 138. Para quem não tem a nossa Bíblia, nós vamos abrir em Romanos 1, versículo 28. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês abrirem na página 138. Romanos 1, versículo 28. Enquanto vocês abrem, após acabar a nossa aula, lembra de fazer o relatório para adolescentes. Para a gente ser a primeira turma a entregar o nosso relatório da IBD. Todo mundo tem que mandar lá. Nome, revista, Bíblia, presença. Vamos ler então? E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Bom, pega a sua revista e abre na lição 2. A família cristã. Há algo de errado com a família? Vamos ler a introdução. Quando criança e até mesmo adolescentes, ouvimos por diversas vezes a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Mas já parou para pensar como será a sua família quando você se tornar adulto? Como cristãos, somos confrontados todos os dias, pois o modelo de família que a Bíblia nos ensina a viver é visto como quadrado e fora de moda. Será que há algo de errado com a família que Deus criou? Será para adolescentes que há algo de errado com a família que Deus criou? Vamos descobrir lendo o tópico 1. O que está acontecendo com a família? Na sociedade em que vivemos, as famílias estão cada vez mais fragmentadas, divididas. E não é difícil identificarmos famílias em quem não há mais o respeito e o amor mútuo. Até mesmo dentro da igreja, vemos casos tristes onde o respeito e o amor não florescem, dando lugar apenas à divisão e à contenda. Mas esse é um problema que não foi criado por Deus, mas por nós mesmos. A família funciona bem quando seus membros cooperam entre si e empregam o amor de Deus de maneira abundante. Contudo, quando isso não acontece, os eventos ruins ganham espaço na família. Enquanto em seu coração Deus criou a família, ele pensava no modelo formado por homem e mulher, e em seguida seus filhos. Você saberia o motivo? Ao criar o mundo, Deus tornou visível a sua inteligência, criando assim as coisas numa ordem correta, que, de acordo com Gênesis 1,
Tudo quando fosse criado utilizaria-se das bases que haviam sido formadas anteriormente. Veja, por exemplo, se podemos plantar uma árvore no meio do mar. Assim, antes de criar a vegetação, era necessário o surgimento da terra. A família onde o primeiro casal estava em comunhão e em harmonia era a base sólida para a construção do edifício familiar. Quando essa base se desajusta, é muito difícil que o edifício da família seja mantido. Hoje em dia, vemos formações familiares fugindo do padrão divino, e a consequência disso é a falência da nova fórmula. Família criada por nós, mas sem a sintonia com o modelo criado por Deus. Cada vez que a estrutura familiar enfraquece, a igreja também se torna fraca. E isso facilita cada vez mais o desequilíbrio e a proliferação do pecado na igreja. Bom, na lição passada e nas anteriores, nós aprendemos que a família ela é uma criação divina. Ela foi a primeira instituição de Deus para o mundo. E também nós aprendemos a importância da família, porque ela é a base da sociedade. Ela é o primeiro contato que você tem com o mundo. Quando você abre os seus olhos, você tem a sua família perto de você. Por isso que o mundo, o diabo, todos esses artifícios, eles tentam distanciar você da verdadeira família, do verdadeiro significado de família, porque eles sabem a importância que é a família para a sociedade. A mídia, ela tenta perverter a família através de filmes, através de músicas, através de desenhos, e você assiste, você ouve, sem que você perceba que eles estão tentando deturpar o sentido da família. De forma bem sutil, o mundo tenta colocar na cabeça de vocês que a família é diferente daquela que foi criada por Deus. Então ela fala que a família é ultrapassada, que não é bem assim, que não tem nada a ver. E com isso vem gerando muitos problemas. Falta de amor, falta de respeito e o máximo do problema que existe na família, o divórcio. E agora na lição a gente vai descobrir por que isso está acontecendo. E se está acontecendo, o que tem? Não tem nada a ver? Vamos lá. Vamos ler a segunda parte da lição. Mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver. Não pode ser tão ruim assim. Será? Frequentemente, o que desejamos para nós não está de acordo com a vontade de Deus. E desobedecê-lo, pensam alguns, não parece ser uma ideia tão ruim. Afinal de contas, o que queremos não faz mal a ninguém, pois qual é o problema de buscarmos a nossa felicidade? Conquanto, em Mateus 15, vemos que do coração saem coisas que se tornam o homem impuro e que, por isso, ainda que pareçam boas aos nossos olhos, são repreensíveis diante do Senhor. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração humano e que os seus desejos podem nos levar ao erro, fazendo com que a nossa mente se esvazie do conhecimento de Deus e que nos tornemos tolos, isto é, pessoas cada vez mais distantes do propósito divino. Tudo o que Deus fez é bom e nada deve ser rejeitado. 1 Timóteo 4,4. Por isso, qualquer atitude contrária aos planos de Deus rejeita a sua vontade. Isso é pecado. É pecado porque nos faz caminhar de maneira contrária à vontade divina. O Senhor não se agrada com as atitudes assim, porque além de rebeldes, elas fazem com que nos neguemos a vontade a respeito do Senhor. Em outras palavras, deixam de conhecê-lo pelo nosso mau exemplo. Você pode me perguntar, tia, eu entendi, que a família está sendo deturpada pela mídia, que isso é ruim, mas de quem é a culpa? A culpa é de Deus? Por isso está acontecendo? Não, de forma alguma, a culpa nunca foi de Deus. Deus criou um modelo perfeito para a família, homem, mulher e seus descendentes. Esse é o padrão de Deus, mas o mundo, ele
tenta, de todas as formas, deturpar esse padrão, distorcer, falar que não tem nada a ver. Eu fui pesquisar e eu achei 11 formas de família no mundo. Existe família de todas as espécies. Uma delas, eles consideram a que Deus criou. Mas nós sabemos que a forma com que Deus criou a família é a única, fundamental e saudável para o mundo. Então, nós podemos voltar à pergunta. Então, de quem é a culpa? Quem criou esse tanto de família? Por que está tudo tão diferente? Porque a natureza do homem, ela é má. Ela é pecaminosa. E ela deseja o tempo todo fazer as coisas que são contrárias à vontade do Senhor. Todo o tempo, o homem que ainda não aceitou Jesus, ele deseja, ele quer fazer, ele se empenha, ele se esforça para fazer as coisas que não agradam a Deus. Por isso que a família hoje está deturpada. Pré-adolescente, nós precisamos tomar muito cuidado mesmo, porque o coração do homem, ele é enganoso. E o nosso coração, se não estiver firmado na palavra do Senhor, tende a ouvir o que o mundo diz e se firmar no que ele diz, e não no que é a verdade. Por isso, nós precisamos estar atentos e precisamos ter um olhar, uma cosmovisão. Tia, o que é isso? Uma visão de mundo. Mas só uma visão de mundo, tia? Não. A cosmovisão, a visão de mundo, é como se você pegasse um óculos e colocasse um óculos no seu rosto. E você olhasse o mundo a partir daquele óculos. Então, você tem que olhar para a família que o mundo vive hoje a partir da perspectiva bíblica. Tia, como assim? Olha, qual é a família que Deus criou? Homem, mulher e seus filhos, ok? Ok, tia, essa foi a família que Deus criou. Então, quando você desejar ter uma família, quando você for aconselhar alguém, você tem em sua mente a cosmovisão e a visão de que a família correta é a família que Deus criou. E não a que o mundo tenta colocar em sua cabeça, dizendo todas as famílias, família é amor. Sim, família é amor, mas existe um padrão criado por Deus. Então, pelo homem buscar fazer a sua própria vontade, buscar os seus próprios desejos, ele vai criando família. Família de cachorro. Não, minha família é eu e meu cachorro. Aí cria uma família, isso aqui é minha família. Não, a família é pela internet. Eu caso aqui, você casa aí, agora nós somos uma família. Família de vários pais, família de várias mães. Para buscar satisfazer a vontade e o desejo dele, que é contra o Senhor. Mas nós que somos cristãos entendemos que a nossa vontade, o nosso desejo, ele provém do Senhor. A nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Então nós vivemos a família que ele criou, contentes e alegres por isso. Aí eles usam uma frase assim, para falar isso para você. O importante não é se está certo. O importante é se faz você feliz. Quem já ouviu essa frase? Não é errado se te faz feliz. Pois é. Essas frases vão contra a Escritura, porque a vontade humana vai contra o Senhor. Mas, quando nós entregamos nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos, nós fazemos a vontade do Senhor plenamente. Bom, também quero pontuar para vocês sobre essa frase que eles falam, né? Não é errado se te faz feliz. Sim, é errado. E não vai trazer felicidade alguma fazer a vontade do diabo e do mundo. Porque nós só somos plenamente felizes quando nós fazemos a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E só conseguiremos ser felizes se fizermos a vontade dele, para a glória dele. Aí você pode dizer, tia, nossa, nada a ver, ninguém tenta me influenciar. Meu pai e minha mãe são casados, eu sei como é a família, eu sei como tem que ser. É? Me fala aí, quantos filmes você já viu em que a família não era pai, mãe e filho? E por que a mídia tenta fazer isso com você? Por que livros tentam fazer isso? Porque eles estão tentando passar uma mensagem para você de normalidade. É igual quando você fala assim, mãe, nada a ver, isso é normal. É isso que o mundo está tentando fazer com você, pré-adolescente. Dizer, nada a ver, isso é normal. Então, vamos ler o próximo tópico. Mas temos saída? Deus não muda. Malaquias 3:6. E assim também os seus planos e vontade.
Não importa que a sociedade tenha encontrado novos padrões ou até mesmo que se encontre em um modelo que não seja o que Deus desejou. O que importa é buscar nele a direção divina para abençoarmos a nossa família, fazendo a sua vontade e sendo luz em meio às trevas para essa geração perdida. Lembre-se de que a nossa família, uma vez unida e saudável, colabora para que a nossa igreja seja também uma instituição una e sadia, e de um modo suficiente para cumprir a vontade de Deus. Assim como que para toda ação há uma reação, para cada decisão tomada por nós há uma resposta de Deus. Para decisões tomadas conforme a vontade, há bênçãos e aprovação. Mas para decisões contrárias à vontade divina, há repreensão e consequência. A palavra de Deus nos adverte que o salário do pecado é a morte. Não há outra opção. Deus tem revelado o seu amor e poder desde a criação do mundo. Por isso, não há desculpas. A cada escolha que faz a nossa família ser unida ou dividida, prestaremos contas diante de Deus. Bom, nós estamos lendo todos esses dias na leitura, o Senhor falando assim com o povo de Israel, ó. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês guardarem o sábado, e ele vai falando, se vocês fizerem isso, isso e isso, vocês serão abençoados, seus filhos terão muitos filhos, vocês terão muitos netos, vocês terão muita comida, vocês serão reconhecidos, vocês emprestarão e não pegarão emprestados. Deus vai falando várias bênçãos para o povo de Israel se eles obedecerem. Mas o Senhor também fala para aqueles que não queriam obedecer, quais seriam as consequências? Olha, seus inimigos vão prender vocês, vocês vão ficar desamparados, vão acontecer coisas ruins, a terra vai ficar seca, não haverá alimento. E é a mesma coisa em relação à família. Se nós prontamente obedecermos ao Senhor e seguirmos os seus propósitos em relação à família, nós seremos abençoados, nossa casa será uma bênção. Mas aqueles que escolherem ter uma família segundo os seus próprios desejos, receberão as consequências das famílias que escolheram. A gente vê muita pessoa falando assim, ai meu Deus, eu não sei o que aconteceu, porque não sei porque que a minha família é assim. Mas lá atrás, ela fez uma escolha de desobediência à palavra de Deus. Nós vemos a causa e sabemos o impacto que a família desestabilizada faz numa sociedade. Pensa aí por um pouquinho, os pais se separam, os filhos começam a ficar com depressão, ficam tristes, tem a baixa na escola, o pai é alcoólatra, bate nos filhos, o filho é um filho triste, que não tem perspectiva, aí cresce e ele se torna igual ao pai. E mais um pai alcoólatra. As crianças são desobedientes, a mãe e o pai trabalham, não dão atenção para os filhos, o filho se envolve com tráfico de drogas, os idosos são abandonados. Vamos pensar em mais coisas. Aí se separa, vai morar na rua, começa a virar usuário de drogas. Ou é uma discussão tão grande dentro de casa que o filho não tem nem prazer de ir para a própria casa. E assim vai. A mãe está tão distante que não ensina a filha sobre a importância de se guardar, sobre a importância de viver em Cristo. Aí a filha conhece um rapaz, engravida. Aí tem uma criança fora do casamento e gera outra. E isso vai seguindo. E o mundo vai ficando desestabilizado. Ninguém ensina, ninguém aprende. E todo o plano que Deus tinha feito, que era bom, perfeito e agradável, vai sendo corrompido, vai sendo destruído. Principalmente, o que falta nas famílias hoje em dia, por causa desse desequilíbrio que eles fizeram, por causa das escolhas que eles fizeram, é a falta de amor. Sabe por quê, pré-adolescentes? Tem muitos lares onde as pessoas estão juntas nesse momento, mas elas não se amam e não se respeitam. O esposo não trata bem a esposa não trata bem o esposo, os filhos não honram seus pais, não respeitam seus pais. E tudo isso vai acontecendo até que essa família é destruída. Até que essa família
é machucada, até que essa família ela é desestruturada. Eu vou chamar uma ajudante para mostrar para vocês uma coisa para vocês refletirem sobre quando as pessoas tomam atitudes erradas e elas se casam, elas ficam juntas e depois elas se separam. Olha só, nós vamos imaginar, obrigada, tá, Ana Júlia? Que esse elástico aqui é como se fosse a família, um relacionamento, um casamento. E duas pessoas vão segurar ele, eu e ela, ok? Antes, ó, Ana Júlia, faz assim, dói? Tá sentindo alguma dor? Não? Eu também não. Tá sentindo nada? Mas então nós vamos colocar um laço entre a gente, uma aliança entre a gente, um relacionamento entre a gente. O que vai acontecer se a Ana Júlia soltar esse elástico? Ou se eu soltar esse elástico? Ai, doeu, Ana! Obrigada, tá, Ana? É isso que acontece. Machuca. A família toda sai machucada, a família toda se entristece. É isso que acontece. O esposo larga a esposa, então a esposa vai sofrer, o esposo vai sofrer, os filhos vão sofrer. Porque a família que Deus criou é pai, mãe e filhos juntos para a glória dele. Aí você pode falar, tia, mas então tem alguma saída para essa família? Tem alguma saída? O que nós podemos fazer, tia? Eu entendi que existe um problema. O que nós podemos fazer quanto a isso, quanto a todos os problemas que você explicou? Pré-adolescentes, nós temos uma grande responsabilidade. Eu quero dividir a nossa responsabilidade em duas, a presente e a futura, beleza? Vamos falar sobre a nossa responsabilidade presente. A nossa responsabilidade presente dentro das nossas casas é fazer a vontade do Senhor. Se você sabe, se você aceitou Jesus, se você foi transformado, se Ele é o seu Senhor e é o seu Salvador, as suas atitudes vão glorificar Ele. Então, a sua atitude dentro da sua casa vai transformar a sua família. Porque você é o presente de Deus para eles, você vai orar por eles, você vai conversar com seus pais, você vai chamar ele para fazer a leitura, você vai ser mais importante, um filho obediente. Seus pais vão olhar para você e falar, meu filho, ele é tão obediente porque ele ama Deus, ele vai sentir a vontade, o desejo de servir esse Deus também. Então, hoje, a nossa responsabilidade para transformar a família é ser um servo do Senhor, um verdadeiro servo do Senhor. Ajudar os nossos pais. Se seu pai ele não é cristão, orar pelo seu pai, orar pela sua mãe, se ela não for convertida. Essa é a nossa responsabilidade. E quando nós vermos algo que vai ao contrário no que diz a palavra, se nós tivermos a oportunidade, por exemplo, um amiguinho de escola de vocês, uma amiguinha de vocês, tem a idade de vocês, não tem a idade de namorar ainda, e você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, você pode conversar com ela, falar sobre a vontade do Senhor, sobre a família criada por Deus, mas nós não podemos brigar com as pessoas, tá bom, pré-adolescentes? Nós precisamos orar por ela. Então, hoje, nós temos o dever de sermos servos do Senhor e orarmos pelas famílias do mundo. Assim, nossa família irá abençoar tantas outras, através do nosso testemunho. E a segunda é sobre o nosso futuro. Eu quero que você, nesse momento, repense suas atitudes. Repense como você tem sido como um filho. Porque o que você é filho hoje é o que você vai ser como pai, é o que você vai ser como mãe. É muito importante você repensar a sua atitude agora, para nós começarmos a falar do futuro. Você tem orado pela sua futura família? Você tem orado pelo seu futuro esposo, pela sua futura esposa, pelos seus futuros filhos? Você tem obedecido a Deus? Você tem estudado corretamente na escola? Tem sido um aluno aplicado? Tainara, mas isso é importante? Claro! Você, menino, vai ser o responsável pela sua família. Se você não for responsável na escola, como que você vai ser responsável pela sua casa? Você, menina, tem ajudado sua mãe? Tem sido obediente à sua mãe? Tem ajudado suas amigas? Pense.
Quanto que vocês têm orado? Quais têm sido as atitudes de vocês hoje? Tem glorificado a Deus? Pense por um pouquinho. Vocês no futuro terão uma família. Essa família só irá glorificar a Deus se você tomar as decisões corretas. Apenas se você tomar as decisões corretas. Porque se você fizer as coisas conforme a vontade do Senhor, então a sua família glorificará o Senhor de forma boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar para encerrar a nossa lição? Ora comigo aí na sua casa, tá bom? Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, Pai, por esta aula de EBD. Eu te agradeço por esta lição que falou tanto aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor Deus, pelo teu amor, ó Deus. Em Te, ó Deus, nos dá a oportunidade de termos essa EBD. Eu te agradeço pelos irmãos do audiovisual. Eu peço que o Senhor venha estar abençoando a vida deles, Senhor, porque eles se dispuseram a estar aqui, ó Pai, para que esta aula fosse gravada. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos pré-adolescentes, eu fiquei muito feliz que vocês cumpriram o desafio da semana passada. E essa semana nós vamos ter um novo desafio. Dado tudo que eu falei com vocês aqui e o que eu falei no final sobre pensar a atitude, eu tenho um desafio para vocês. Se vocês não fizeram isso ainda, vocês vão fazer uma lista sobre a futura família de vocês. O que você deseja para a futura família de vocês? Por exemplo, eu desejo que a minha família sirva ao Senhor. Eu desejo que eu tenha muitos filhos. Eu desejo que o meu marido ame a Deus. Eu desejo, e você vai colocar tudo o que você deseja para a sua futura família. Essa é a primeira atividade de vocês, o primeiro desafio de vocês. O segundo é orar por isso. Quando você for orar, você vai pegar essa lista e você vai falar isso para o Senhor. Senhor, eu desejo que a minha futura família sirva ao Senhor. Eu desejo que a minha futura família leve muitas pessoas a Cristo. Eu desejo, e você vai orar isso para o Senhor, beleza? Esse é o desafio da semana. Agora, eu vou dar um tempinho para vocês ofertarem na casa do Senhor. Olha, eu sei que vocês ainda não têm conta bancária, PicPay. Então, o que vocês podem fazer? Que eu tenho falado já algumas aulas, mas caso alguém não ouviu, pega um potinho ou um envelope e coloca a ofertinha de vocês. Quando eu pedir o relatório, você coloca o valor que você colocou lá no potinho ou no envelope de oferta. Quando você vier até a igreja, você traz, entrega o tesoureiro e fala bem assim, olha, essa aqui é a minha oferta, tá bom? Caso seu pai e sua mãe tenham PicPay ou conta bancária, tá aparecendo aqui embaixo para vocês poderem ofertar. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, tá bom? Foi tão legal o encerramento do trimestre, né? Olha, eu tava muito empolgada. E esse trimestre, então, eu quero ver. Eu já tô assim, meu Deus, quem será que vai ganhar essa competição, essa gincana do terceiro trimestre da EBD? Quem será? Eu fiquei tão surpresa com vocês, eu fiquei muito feliz com cada um de vocês que ganhou. Fiquei muito surpresa mesmo. Vamos lá? Conseguiram fazer oferta? Conseguiram ofertar ou guardar no potinho? Escreve aí nos comentários. Sim? Não? Então tá bom, eu espero um pouquinho. Amém, então? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por esta aula. Não se esqueça da nossa aula no Zoom, às 11h15, beleza? Vamos orar, então. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo por esta aula. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada um dos pré-adolescentes que ofertou nesse momento. Pai, nos dê mais oportunidades assim, ó Pai, até vermos ao Senhor, ó Deus, até contemplarmos ao Senhor no alto céu, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo. Abençoa a vida de cada um destes, Senhor Deus, que me escuta nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém!